outra pergunta do irmão que não pode ir domingo de manhã é sobre a diferença entre orar e rezar, se há diferença. A oração é realmente reconhecer a personalidade e o poder de Deus. Até quero fazer uma palestra sobre oração, mas é tanta coisa boa que a gente tem para fazer, sempre não posso parar mais, né? É bem assim. Então, quando você ora, você está reconhecendo a personalidade e o poder de Deus, a sua existência. Como Paulo disse, é aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe e que é galardoador de sua fé. Isso é orar. É valer-se do poder de Deus de acordo com a necessidade sentida e vivida pelo crente em determinado instante, estágio de sua vida. A oração se aplica em várias etapas da vida, como intercessão, intercedendo por outros, e a oração ela tem lugar o dia todo. Agora, a pergunta não é propriamente o que é oração, o que é a diferença entre orar e rezar. A oração é o desejo sincero da alma. Então, no português, no mundo católico, mais propriamente dito, se aplica o termo rezar, mas quando a língua procede do latim, cuja mãe é o latim. No mundo católico, rezar significa orar. A mesma coisa. No inglês é pray, orar. Pray, o verbo orar, pray, orar. Então, significa a mesma coisa, rezar. O termo rezar é mais aplicado em orações decoradas. Se aplica mais ao catolicismo porque eles usam mais coisas decoradas. E o Pai Nosso, que também é feito, é uma oração escrita que passa a ser decorada pelo cristão, mas não deve ser. Ela não deve ser rezada dentro do espírito católico. O Pai Nosso não é uma reza, bem entendido, do espírito católico. Ninguém deve fazer o Pai Nosso como papagaio. Vou orar tantos Pai Nossos quanto para arranjar um casamento, né? E tantas Ave Maria para desfazer o outro, né? Não é assim, não. Então, tudo que é no mundo católico, e cuja língua mãe operou sempre a reza, toda a missa era ministrada em latim. Dá-me sobisco, eu dura lex é Deus. Deixa aí, mas tem que cumprir, não é? Então, a origem ficou assim, mais distinta entre rezar para o católico e orar para o crente. No mundo católico. Agora, no inglês já não faz diferença. No inglês não tem diferença. E mesmo nos nossos dicionários da língua portuguesa não tem diferença. Mas vamos orar, né? Orar, porque é reconhecer a personalidade e poder de Deus, intercessão, a oração, um desejo da alma intercedendo por alguém, um desejo da alma, inspirado pelo próprio Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, completando as nossas orações, porque não sabemos como havemos pedir. Então, isso caracteriza mais no nosso mundo, cuja língua mãe é o latim, há uma distinção entre rezar e orar. São Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou?
Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A outra seria Efésios capítulo 2, verso 20, mas vocês podem escutar, ouvirem, depois vocês marquem. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Senhor, nós colocamos nossas almas em oração diante do Senhor e pedimos que toda a palavra dita aqui seja para edificação cada pessoa que entrou aqui, cada pessoa pela qual alguém intercede. Nós cremos no culto, por isso estamos aqui. Nós cremos na oração, por isso oramos. Nós cremos na leitura da Bíblia, por isso lemos. Nós cremos na mensagem escrita, falada do profeta, por isso meditamos, estudamos juntos esta mensagem. Nós sabemos que tudo isso redunda em bênção. Bênção para os teus filhos, para os nossos visitantes. É o culto que é a bênção, é a atmosfera do culto. E nós queremos agradecer porque o Senhor nos ajuda em todos os instantes da nossa vida. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar-nos. Eu estava pensando quando o irmão Luiz Afonso terminou sua palestra, e ele falou sobre a era de Pérgamo. Domingo que vem, irmão Carlos fará uma síntese de Tiatira. E ele falou sobre a igreja ser odiada. E foi terminando, o irmão Brano entrou, assim, gostaria que fosse repetido, por favor, irmão. What I have been told to it, with what of that. Tenho me firmado naquilo que me foi dado a fazer, sustentando esta palavra de Deus. To denominate to kick you to the things that I say, what I'm greatly loved to find. Eu sei que as abominações me odeiam pelas coisas que eu digo, mas eu sou grandemente amado em casa, entre seu povo. Oremos. Amém. Ele disse: eu sei que as denominações me odeiam por causa da palavra, mas eu sou grandemente amado em casa. Enquanto muitos nos odeiam, outros nos amam. E às vezes nós temos que ter cuidado para não ficar entre os que nos odeiam, contra aqueles a quem devemos amar, a quem de fato amamos. Eu gostaria de pegar a palavra sólido, solidez. O sentido da palavra tem muito significado na vida. Por isso que determinadas palavras, quando não conhecemos os seus significados, nós não deveríamos usá-las. É muito comum dizer-se, esse menino é danado,
Quer dizer, esse menino é condenado ao inferno. Charnado quer dizer condenado ao inferno. E o termo bacana, o termo sacanagem, essa coisa toda, muitos cristãos, até moças, mulheres usam, e que não buscam um sentido. E o povo faz a língua, na verdade. Mas cada palavra tem um sentido real. E quer dizer uma coisa, não é? Jesus chegou a dizer: pelas suas palavras sereis condenados, pelas suas palavras sereis justificados, pelas suas palavras sereis condenados. Então a palavra tem muito significado. Eu me ponho, às vezes eu fico com vergonha, porque se eu tenho de que me envergonhar aqui, é de um homem chamado Joaquim Gonçalves. Eu não me envergonho do seu ministério. Eu me orgulho dele, mas do homem eu me envergonho. Como Paulo disse, deste eu me glorio. Mas nós somos de muitas palavras. Enquanto os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja perseguida, não podia falar muito. Mas mesmo assim, Paulo ainda encontrou irmãs paroleias, mexeriqueiras, com toda dificuldade. Ele encontrou dentro da igreja dele. Encontrou todo tipo de problema que nós enfrentamos hoje. Eu não esqueço do irmão Júnior Jackson, que o irmão Branham faz referência em várias mensagens. Ele, com a Bíblia aberta lá na Alemanha, depois que eu terminei de pregar, ele disse: ai de nós se não fosse a carta aos Coríntios. Eu nunca me esqueci daquilo e jamais esquecerei. Ele está na glória. De fato, aquilo foi de grande fundamento para mim. Então, a gente buscar o significado de determinadas palavras não significa exibicionismo. Nós não devemos ter mesmo nem vício de linguagem. E às vezes nós não temos cultura, como eu e outros tantos, e aprendemos às vezes uns certos termos difíceis e começamos a usar aqueles termos como um destaque e coisas assim. Mas, uma certa feita, eu estava pregando na praça lá em Brasília e havia um investigador da Polícia Civil que me perseguia muito. Ele era implicado comigo. Ele estava sempre nas minhas reuniões e com isso eu estou livre da alma, do sangue dele, né? Porque ele assistia minhas reuniões na época da Revolução e a coisa era bastante difícil. Eu fui acompanhado aqui também, pessoalmente, pelo um dos maiores chefes da Revolução aqui de Goiás. Eu fiquei sendo alvo, porque qualquer coisa, gente muito mais importante do que eu desapareceu de pijama, não? E eu cheguei a estar lá dentro do quartel. De lá mesmo eles podiam me mandar para onde quisesse. Não aconteceria nada. Mas Deus quis que eu estivesse aqui hoje, com o pé esquerdo cortado, né? Mas o que é que eu ia dizendo? Hã? E ele me acompanhava, me perseguia. Ele foi tão fanático contra mim, ele queria me apanhar. Eu tinha um serviço de alto-falante no meu quintal. Até isso ele implicou. Ele foi lá, medir a altura, fazer tudo. E um dia eu terminei um culto, ele me chamou, abriu um livro de leis, com um dicionário em cima do capô do carro dele. Ele disse: olha, isso aqui, sabe como é que chama esse livro aqui? Pai para burro. Esse é um dicionário de pai para burro. Pai de burro, pai para burro. Então,
Eu aprendi esse termo dele. Quando você vê qualquer coisa, eu vou no pai para burro. Eu vou no dicionário. Mas, na verdade, nós damos graças a Deus pelo dicionário. O irmão Branham gostava de Webster, né? Ele estudava as palavras, gostava muito de fazer isso, ver o sentido da palavra. E essa palavra sólido começa por aqui, que não é vazio, que não é oco, que não é uma coisa vazia, oca. A coisa vazia, a coisa oca, tire, faz barulho. Ele fala daquela carreta que passou na estrada, fazendo um barulhão terrível, porque estava vazia. Quando ela voltou silenciosa, estava carregada, lotada, com muitas toneladas em cima. Então isso fala de uma igreja que pontua a palavra com amém na hora certa, né? Que escuta, que observa o que o pregador realmente está falando, o que ela está ouvindo. Se não é uma coisa vazia, oca, mas uma coisa sólida, aleluia. Agora, é também maciço. Isso quer dizer que não é oco. O maciço não é oco. E eu grifei de vermelho, que tem consistência. Consistência. Que dificilmente se deixa destruir por uma força externa. Então aí nós encontramos as pessoas que são levianas, que não são sólidas, que não são equilibradas. Com facilidade se deixa destruir por forças externas. Aliás, este é o mal do mundo. O mundo está na condição que está, porque não há solidez nos lares, no indivíduo, nas pessoas. Não se pode comentar, é difícil comentar a verdade, os dias de Sodoma e de Gomorra, sem falar em moda. Sem falar em moda. E com o que? Eu disse agora, está virando moda usar cinto de segurança. Então vai pegar, porque virou moda. Dentro da cidade, tudo que sendo moda, pronto, é só as artistas de novela, de televisão, e de cinema, e jogador de futebol, e outros que influenciam o povo, ele aparecendo nas telas, usando cinto de segurança no carro. Então, aí o povão já começa a usar cinto de segurança. Eu pode notar nas cidades aí que você já está vendo cinto de segurança sem ser obrigatório. Sabe-se que o presidente já encaminhou um projeto para ser federal mesmo, obrigatório essa lei de usar cinto de segurança. Mas disse, não é difícil obedecer essa lei agora, uma vez que se torne moda. Sendo moda, se veste daquela forma. Custa o que custar. Cause o que causar. Ainda que cause inferno. Ainda que a alma vá para o inferno, mas obedece à moda. Eu estava na Venezuela, deixei aqui a igreja, o Brasil aqui, na maior dificuldade das irmãs da mensagem, porque a moda era só roupa curta, mini saia, roupa curta. E quando eu cheguei no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, então já haviam lançado o longo. Já vi umas moças lá, de roupa, vestidos longos. Falei, que alívio agora para muita gente. Vai ser um alívio, porque a moda agora aceita. Era uma penitência, um sacrifício terrível. Ir na escola, no trabalho, passar na rua vestida, tinha que ser seminua. Porque a moda,
Mas isso sabe o que diz? Realmente isso diz de um povo que não é sólido. Não é sólido, não tem firmeza, não tem segurança. Não tem um farol. Isso é inspirado por pessoas que não temem a Deus. Pessoas obstinadas, destinadas ao inferno, conforme São Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 1. É o homossexualismo em seus vários piques, tanto de um lado como do outro, e normalmente eles são dotados desse dom para criar vestidos novos, modas novas. Porque é só lançar. O povo come tudo com facilidade. Porque anda vazio, anda oco. Não é maciço. Não tem um preenchimento. O profeta disse: olha, eu gostaria de ser um homem como Billy Graham, ter a capacidade que ele tem. Ele disse: Billy Graham é um anjo de Deus. E foram exatamente 2 anjos que desceram a Sodoma e Gomorra, Billy Graham e Oral Roberts. Billy Graham para o mundo denominacional clássico, Oral Roberts para os pentecostais. Os 2 anjos que desceram lá em Sodoma e Gomorra. Mas ele disse: a mensagem de Billy Graham não preenche, ela esvazia apenas. O próprio Billy Graham reconhece isso. Ele disse: eu venho aqui, prego, ganho 30 mil almas. Daqui um ano eu volto, não tem nem 30. Ao contrário do que acontecia com Paulo. Ele ganhava 1, daí um ano ele voltava, tinha 30. Então é bom nós nos conscientizarmos, fazermos uma sintonizarmos em qual frequência nós estamos. Sempre devemos fazer isso. O culto não deve perder esse sentido. O visitante que vem à igreja deve ouvir coisas consistentes, maciças, não referentes ao homem, às pessoas, mas referentes a Deus. Ouvir a verdade. Então é aquilo que tem consistência, é sólido. O casamento, de um modo geral, está oco, está vazio. Por quê? Ninguém deveria se casar pelo espírito da era. O espírito da era é como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. São coisas corretas, instituídas pelo próprio Deus, mas que estão sendo feitas, praticadas no espírito antediluviano, no espírito sodomita. É difícil compreender, entender, discernir. Às vezes você vê 2 pessoas fazendo a mesma coisa. Uma está fazendo no espírito e a outra em outro espírito completamente diferente. Mas é aquilo que dificilmente se deixa destruir por uma força externa. Essa força externa, você pode fazer uma meditação e você vai encontrá-la, por que não dizer encontrá-las, forças externas
batendo contra você, dia e noite. A razão de não sermos consumidos é simplesmente a misericórdia de Deus. Sólido é aquilo que é digno de confiança. Nós encontramos homens raquíticos, fisicamente falando, fracos, pobres, porém sólidos. Sólidos em seu caráter, firmes, seguros, porque isso pode formar de fato uma hereditariedade. Uma família pode ser toda neurótica se o pai for um neurótico, por um inseguro, por um desequilibrado. Aquela mãe, então aquilo vai passando para os filhos, diz o profeta. Por isso Paulo disse que nós devemos ser sóbrios, calmos. Esse nervoso, por esgotamento, o estresse, não quer dizer propriamente que você está desequilibrada. Ele soube entender quando sua própria mulher bateu a porta para ele. Ele disse, ela está cansada, ela está nervosa. Muito embora aquilo tenha lhe custado um quisto no útero. É digno de confiança, é firme, é seguro, é sério. Agora vem outro grito, que não se altera ou afeta com facilidade. Que não se altera ou se afeta, né? Ou afeta, se sente afetado com facilidade. Há pessoas que ressentem facilmente. Eu comento isso num bom espírito. Eu já conheci alguns irmãos de profissão, como pedreiros, e que a gente chega e diz assim, o proprietário, o dono da obra, diz, olha, isso aqui eu não quero desse jeito, eu quero é dessa forma, isso aqui deve ser feito assim, assim. Então aqueles irmãos, aqueles pedreiros, porque eu não conheci só um, assim, arrumava logo a ferramenta caladinha, as suas ferramentas e saía, largava. Não recebia, ia embora, largava o serviço. Um deles, quando veio casar, eu disse, olha, rapaz, você não vai poder arrumar a malinha com qualquer coisa mais não, hein? É um grande amigo meu. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Você vai casar agora, você não vai poder, simplesmente porque alguém disse, olha, eu não quero isso aqui, é assim, isso aqui, essa parede não pode ser feita, essa parede está torta, ou seja o que for, e você vai arrumar as ferramentas e ir embora, você não vai cuidar de seus filhos depois. O homem que se desemprega facilmente, por qualquer coisa perde conta. Ele não é sólido. Ele fica mudando de serviço, ele se torna um aventureiro. E a primeira coisa que quer é casar. É assumir uma mulher
e, consequentemente, filhos, sem se estabilizar, sem se solidificar. Agora, essa palavra, ela está caracterizando um cristão, não está? Quando Jesus disse que aquele que ouve estas palavras e as pratica, compará-lo-ei com o homem que edificou a sua casa na rocha, e vindo os ventos, as tempestades, as procelas, bateram contra aquela casa, mas ela estava sólida, ela estava sobre um fundamento, ela não caiu. Mas o homem que edificou sobre a areia, vindo as enchentes, vindo os ventos, vindo as tempestades, fica sabendo, aquela casa vai ruir, vai embora, porque está edificada sobre a areia. Não importa quanto de cimento de ferro que coloque ali, ela não encontra sustentação. A água vai lavar a areia ao seu redor, e por fim fica aquele esqueleto, e cai, e tomba. Não há solidez. Com facilidade, com muita facilidade, se fala em divórcio. A coisa mais fácil que tem para dizer, a palavra mais fácil hoje, é divórcio. Em relação ao casamento, quando ela mostra suas cores, quando ele mostra suas cores. Quando ele mostra, ele revela o caráter de quem o escolheu. Quando ela mostra e revela o caráter de quem a escolheu. Então, a primeira palavra mais fácil do vocabulário social é divórcio. Não se pensa definitivamente no destino da alma. Não se altera ou afeta com facilidade. Há pessoas que toleram, até você atravessar a linha do limite dela. Porque Deus tem linha de limites. Suportam. E quando elas tomam a medida, então ali do outro lado está a pobre vítima. Mas quando estava batendo contra aquela solidez, ninguém via. O profeta diz: uma tempestade maior desfaz de uma tempestade. Há tempestades que somente uma tempestade maior pode desfazer delas, acabar com elas. Mas a solidez, que quer dizer segurança, que quer dizer firmeza, que quer dizer estabilidade de temperamento, que quer dizer estabilidade de fé, qualidade do que é real, uma coisa que é efetivo. Solidez ainda quer dizer fundamento, base. Agora, nós acabamos de ler
Jesus falando em edificação. Eu fico pensando, principalmente depois que a mensagem chegou, como que pode homens sábios, estudados, intelectuais, que estudam 10, 15 anos teologia, pregarem que a igreja está edificada sobre Pedro? Jamais, nunca, Jesus Cristo edificaria a sua igreja sobre um homem. A igreja de Jesus Cristo não é edificada nem sobre a própria pessoa, um homem chamado Jesus, quanto mais Pedro. Quando ele falou em edificar, ele procurou o terreno próprio. Ele fez uma pergunta, ele procurou. E quando ele encontrou o terreno, ele fez a grande declaração: sobre isto aí, eu edificarei a minha igreja. Ela será sólida. Ela não será levada pelo vento. Ele procurou. O que dizem os homens aí a respeito do Filho do Homem? Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta e assim por diante. E vós o que dizeis? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Habitar. Aquela declaração queria dizer: tu és Emanuel. Tu és o Messias, o qual nós esperamos. Os judeus esperam. Então Jesus disse: não te revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ora, ele estava falando com Pedro a respeito de uma pedra. Ele não virou para os outros e disse: ele é Pedro, e sobre essa pedra aqui, apontando para Pedro, edificarei a minha igreja. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isto quer dizer, sobre esta revelação, que não é do sangue, que não é da carne. Não há poder maior, não há riqueza maior do que ser revelado. Às vezes as pessoas chegam aqui fazendo perguntas sobre unicidade, sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Joaquim Rodrigues, que até hoje é um bom evangelista, sempre cuida disso para mim. Ele sabe que eu estou cansado para isso. Eu prego no rádio, eu dou logo a literatura, mando a pessoa ler e pronto. Mas eu fico pensando assim, isso para a gente a gente às vezes fica encabulado, como que pode essa pessoa não ver isto? Mas para ela aquilo é uma grande coisa, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é uma grande coisa, não é hoje para você, porque você já viu aquilo há muito tempo. Não é barreira para você, mas para eles é uma montanha. Eles precisam da fé para remover aquela montanha. Você diz: mas isso é montanha? Não se pode ver isso na Bíblia. Foi tanto assim que, veja, que não foi sobre Pedro que ele edificou a igreja, que daí a pouco, no mesmo culto, na mesma reunião, Pedro já queria morrer no seu lugar. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Passa para trás de mim, Satanás. Essa hora ele falou com Pedro mesmo. Para trás de mim. Eu já preguei sobre os dois Pedros no mesmo culto. E tinha dois Pedros aqui naquela manhã.
Foi exato. Jesus foi quem criou os céus e a terra, tudo que existe. É o Verbo. Nada do que foi feito sem o Verbo, porque o Verbo é a palavra, é o Logo de Deus. O haja é palavra, haja luz. Tudo que Deus faz o homem sentir, ouvir, apalpar, se refere a Cristo, a Jesus. Porque Deus só se manifesta através de Jesus Cristo. Porque Ele é o Filho unigênito que estava no seio do Pai, que é Espírito. E este o fez conhecer. E este manifestou o seu nome aos homens. Por isso a doutrina dos apóstolos e dos profetas é que é o fundamento da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Ao criar, Ele criou esta lei. Ele criou a física. E a física exige compactação, exige solidez para resistir um peso, para resistir uma força. Tem que haver uma resistência, uma força maior. Tem que haver um solo, tem que haver um fundamento. Você acabou de ouvir que solidez tremenda? O profeta disse que um juiz lá de certa cidade condenou um indivíduo, umas pessoas lá, os bagunceiros, quebraram a ordem, beberam, bagunçaram, ele os condenou à cadeia. E o povo da cidade ficou revoltado contra ele. E alguém disse para ele: todo o povo vai te odiar, e na próxima eleição você não vai continuar sendo juiz nessa cidade, porque todo o povo vai te odiar por ter prendido fulano e fulano. Então ele disse: eu posso ser odiado aqui fora pelo povo, mas em casa eu tenho quem me ama. Foi aí que ele usou esse termo: sou odiado pelas denominações, mas sou amado pelos meus. A certeza, a segurança. Quando havia aquele homem que acabava com cultos, com reuniões, aquele homem zarrão, forte, entrou no auditório vociferando, espumando, falando coisas terríveis, e caminhou para a plataforma para acabar, estrangular com o irmão Branham. Parece que a gente vê assim, no pensamento a gente vê a cena. E logo a polícia tentou segurá-lo, o irmão Branham disse: deixa o homem. Que segurança, deixa o homem, deixa vir, venha. Eu sei onde eu estou. Eu sei onde eu estou fundado. Eu sei onde eu estou edificado. E quando aquele homem chegou na plataforma com aqueles músculos, que homem zarrão tremendo, temido por todos, e pessoas naquela expectativa terrível,
O irmão Branham cochichou com ele, não gritou. Falou baixinho. Baixinho mesmo. Filho do diabo. Ô filho do diabo. Quem te mandou? Você desafiar o servo de Deus. Ajoelha-se. Ele começou a suar. Foi amolecendo e caiu nos seus pés. Ele não gritou, ele não sapateou. Ele não ficou gritando pelo sangue de Jesus tem poder, aquela coisa toda, aquele espalhafate todo. Isso não mostra fé, isso não mostra segurança. E no mesmo instante, ele estava ajoelhado nos seus pés, todo molhado de suor. Lá em Dallas, Texas, quando levaram-no para um desafio diante dos ministros, batistas, metodistas, presbiterianos, desafiaram-no terrivelmente e queriam de todas as formas desmoralizá-lo num desafio público. Ele não temeu. Ele ficou sólido, seguro, firme. E fotógrafos fotografando e querendo furo, e cada um querendo uma foto especial. Todas queimaram. Todas queimaram. Só uma escapou, foi aquela ali, ó. Que depois o FBI examinou e disse: essa foto é sobrenatural. É a única foto sobrenatural que nós já encontramos na história do FBI. Agora, a sua solidez deve definitivamente nos contagiar, nos influenciar. E que nós passamos por dias difíceis e, de repente, estamos nos encontrando com facilidade em atoleiros inexplicáveis, atoleiros morais, atoleiros espirituais, atoleiros financeiros, que você olha assim, mas por que eu entrei aqui? Todo mundo que atola carro, sempre dizendo, por que eu fiz isso? Outro dia mesmo, nós tivemos que botar o tiforno na caminhonete. Gente, não tema. Vai afundando cada vez mais. Até que o cabeçudo foi lá e botou o tiforno. Aí teve que ir atolado. Você fica pensando, mas com que facilidade? Onde estava a minha solidez? Eu que já recebi tantas pancadas, tantas ventanias na vida. Uma vez eu vi um outdoor com essa frase: me engane que eu gosto. Eu disse, mas como isso combina? Como isso combina com a natureza do povo? Da maioria do povo nesses dias. Eu quero ver qual é o plano que eles vão inventar para 98, para ganhar a eleição. O povo vai tudo no plano. Vota no plano. Elege um homem, porque coisas tão que não eram mais do que deveres, obrigações que eles são pagos, remunerados de maneira caríssima
dispendiosa para a nação para fazerem aquilo. Me engane que eu gosto. Grande parte, maioria das mulheres gostam de ser enganadas. Ela diz particularmente, não, eu não gosto de ser enganada. Gosta, você deve enganar. Essa é a era do engano. O engano não tem lugar na solidez. O homem gosta de ser enganado. O homem gosta do carinho fictício. Ele gosta do fingimento, ele paga pelo fingimento. Paga caro pelo fingimento. Me engane que eu gosto. Mas essa pedra não existe numa edificação sólida. Me engane com a sua propaganda. Me engane com a sua doutrina. Agora o profeta diz, na mensagem, as infalíveis realidades do Deus vivo. Parágrafo 147. Ele fala do que é real, do que é verdadeiro, do que é substancial, do que é sólido, do que é maciço, do que não é oco, que não é vazio. Diz, o que precisamos hoje é de homens e mulheres que querem a realidade. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que querem a realidade. Aí ele gritou, aleluia. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que querem a realidade. Eu já pedi, irmãos, aqui, recebi a notícia de bom grado. Eles descobriram na Iugoslávia um aparelho sim, eu espero não estar dando nota igual a do SBT, né? Mas um médico me confirmou isso. Que a mulher vai poder, com as próprias salivas, saber o dia que ela está fértil ou não, os dias férteis ou não. Então, que isso tem o apoio da igreja. Disse, não, isso tem o apoio do profeta. Graças a Deus se descobriram isso. Porque a realidade de tantas mulheres novas criarem somente quando querem, é um conto de caruchinho diante de Deus. Ficando assim num terreno fofo, balô, que não dá solidez para o casamento. Que o profeta admitiu de uma maneira generalizada há dias férteis e não férteis. Agora, como constatar isso com segurança? Mas o que precisamos hoje é de homens e mulheres que querem a realidade. Não venha me procurar por esse aparelho, porque quando tiver, eu recomendo. Não um credo. Não uma ilusão.
Não uma promessa sem fundamento. Você sabe quando uma pessoa está fazendo uma promessa que ela dá conta, que ela tem substância, que ela tem base para cumpri-la. Se não, você diz assim, irmão, você está meio enganado. Você não vai dar conta disso. Nós ouvimos aqui o irmão Edmar pregando sobre a experiência daquela pessoa, não sei se irmão, tomando dinheiro a 10% para emprestar a 25%. Tomando a 10% para emprestar a 25%. Pastor, Deus me abençoou. Tomando dinheiro a 10% e emprestando a 25%. Mas do 25% não pagou e ele está em maus lençóis. Quem paga juros altos, que aceita pagar qualquer juros, não está sólido. Lincoln disse, você não pode basear uma prosperidade em dinheiro emprestado. Não há solidez nisto. Não há solidez nisto. Não é sólido. E a maior parte do mundo, infelizmente, as igrejas estão com doutrinas emprestadas, estão com méritos emprestados. Não, credo. Não uma ilusão. Não uma promessa sem fundamento. Não uma promessa sem base. Uma certa feita, um pastor auxiliar que eu tive me levou na lei trabalhista, lá no ministério. E eu tinha dado toda a gratificação que eu precisava, mas só que ele gastava desordenadamente e eu dei para a mulher dele, ela assinou tudo. Inspirado por outros pastores aí, inimigos, e me levou na lei trabalhista. Saiu no jornal. Sabe o que ele disse para o advogado? Ele disse assim, não, o senhor pega a palavra dele, porque se ele falar... O advogado ficou assim com ele, né? Ficou olhando para ele. Mas, se você der a palavra para o senhor pode acreditar. O senhor pode pegar. Ele falou desse jeito para o advogado. Quer dizer, o advogado olhou ele assim. Naturalmente, um advogado, né, pode ser alguma coisa, mas não pode ser burro, né? Uma realidade, sim. E isto é o que o mundo precisa hoje, é de realidade. Nunca se deu tanta menininha com a cabeça cheia de fantasia como se dá hoje. Tanto menininho com a cabeça cheia de fantasia. Homens e mulheres e velhos tendo psicose, com aquelas cabeças cheias de fantasias, como se fossem rapazinhos. Mas não há realidade naquilo. Não é fato. Não há consistência. Não há segurança. Agora São Paulo viu a igreja de Cristo edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Homens que falavam pouco,
mas o que eles falavam acontecia. E dos profetas. Ele se orgulhou, ele se descansou a tal ponto que um dia ele disse: não vos deixei de vos dar todo o conselho de Deus. Hoje eu me encontro livre dos vossos tanques, porque eu edifiquei o meu evangelho. Não foi baseado em sublimidade de sabedoria humana, mas foi sob o poder do Cristo crucificado, que selou o evangelho com o poder da ressurreição. Nós precisamos das realidades em Deus. E solidez é aquilo que é real. Abraão, para os outros, para os incrédulos, para os que não tinham ouvido o que ele havia ouvido de Deus, estava com a cabeça cheia de loucura, de tonterias, quando ele declarou que teria um filho com Sara, sua esposa. O bom senso, o raciocínio natural de uma pessoa de bom senso seria este: se Deus não deu filho para você, enquanto Sara era jovem, enquanto Sara tinha condição, enquanto você era forte, tinha tudo para gerar um filho, agora ele aparece para você e vai dar um filho para você depois que Sara já caiu os dentes, você já está com o último dentinho na boca, o dentinho de furar jabuticaba, e agora ele aparece para você para te dar um filho. Isso diz o profeta, isso é formão, isso é bonito, e mais do que isso é sólido, isso é rocha. Eu na rocha me escondo e tenho paz. É assim que canta o poeta que escreveu o poeta. Eu na rocha me escondo e tenho paz. E Davi pegou a sua canetinha, a maneira de então, e disse: todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele é a minha rocha. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que querem a realidade. Mas não, me engane que eu gosto. Me engane com essas doutrinas. Ora, gente, se nós estamos vivendo no ápice da cultura, a ciência se multiplicou. Multiplicar não quer dizer somar, é alcançar um resultado de uma só vez. Dentro de 70 anos, o homem saiu da carroça e foi na Lua. Agora, por quê? Por que querer os empréstimos de Roma? Ela vai cobrar isto com juro, porque ela é agiota.
e se não pagá-la, ela assassina. Por que eles são temidos? É porque logo eles dizem, ou paga ou... Ela é uma agiota. Eles estão pensando que esse pacto dos judeus, que está quase se efetivando, e hoje você viu naquela mensagem, o princípio e o fim da dispensação do gentil, que antes da primeira bomba atômica cair do avião, essa noiva separar. Você viu isso? Não adianta você ficar lutando para solucionar determinados problemas, sai! A solução vai ser o rapto. A solução de Abraão era a transformação na condição que Abraão estava. Ele não podia ser ter um filho. E na condição que nós estamos, nós não iremos no rapto. Nós temos bom senso, nós não queremos ser enganados. Não me engane que eu gosto. Nós temos a mensagem do rapto, mas na condição que nós estamos, nós não iremos no rapto. Não estamos em Sodoma, não estamos em Gomorra, não estamos misturados com os incrédulos. Como Abraão estava separado, não estava misturado. Ele não ia em Sodoma nem fazer compras. Podia estar vendendo mais barata, fazendo queimas lá. Ele não ia em Sodoma. Ele não lia os jornais de Sodoma. Não. Mas na condição que ele estava, ele não podia ter o filho. Ele estava separado, ele não se misturava, ele tinha terra, tudo mais, mas na condição que ele estava, ele não podia ter o filho. E o profeta diz que esta é a condição da igreja. Ela está separada. Ela não está em Sodoma e Gomorra. O reino do diabo não reina sobre nossas mulheres. Diz o profeta. Elas não cortam os teus cabelos. Elas não picotam as tuas franjinhas. Elas não cortam as tuas pontas. Elas não se vestem de uma maneira sumária. Os nossos homens também. Deus está reinando sobre eles. Mas na condição que eles estão, que elas estão, elas não irão no rapto. Eles não irão no rapto. Terá que haver uma transformação. Ele disse perguntas e respostas. Como aconteceu com Abraão e Sara. Eles foram transformados. Ele disse assim. Assim também essa igreja separada, mas que não tem condição. Olha, eu não tenho. Tem gente por aí que tem. Tem muita gente por aí, tem muitos pastores por aí que tem condição, mas eu não tenho. Do jeito que eu estou, eu não vou no arrebatamento. Não me engane não, que eu não gosto. Não vem o diabo tentar me enganar, não. Quer pegar a fita, cortar aqui, fazer uma montagem? Está bom para fazer isso. Mas tem uma coisa. O irmão Branham disse, e isso é assim, diz o Senhor. Como aconteceu com Abraão e Sara. Tudo que acontecia com Abraão tinha que acontecer com a mulher dele. Tudo que acontece com Cristo tem que acontecer com a mulher dele. Tem que acontecer. Se ele morreu, ela também morre.
Se ele foi odiado, ela também é odiada. Se ele foi crucificado, ela também é crucificada. Mas se ele ressuscitou, ela também ressuscita. Se ele foi assunto ao terra, ela também vai assunto ao céu. Isso é sólido. Isso não é oco. Isso não é culto de carochinha. Isso é realidade infalível de Deus. Ele disse na pergunta e resposta. Ele diz assim: Abraão, na condição que estava, não podia ter o filho. Mas, gente, que crente exemplar era Abraão? Separado de tudo. E não tinha condição de ter esse filho. Oh, Deus! Como é bom ser crente! Como é bom ver a luz! Como é bom enxergar isto! Ele disse assim, assim como aconteceu com Abraão, será com a igreja. Num momento, como disse São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, que num momento, no abrir e fechar de olhos, olha, gente, é no abrir e fechar de olhos, terminou o nosso problema. Terminou, acabou de ver. Nós não vamos precisar nem mesmo da fé. A Bíblia está fechada aqui. Num momento, essa noiva será transformada, como Abraão foi. Esse é um tipo que não falha, que não pode falhar, é sólido, é seguro. E ele disse assim, como num pensamento, na rapidez de um pensamento, nós poderemos estar lá do outro lado. Você sabe que eu não estou falando coisas para preencher o tempo. Você sabe que o Espírito Santo está te consolando, está te encorajando, está te animando. Eu gosto daquela expressão de São João, quando ele disse assim, no que é verdadeiro estamos. Glória a Deus! Vamos dizer todos, no que é verdadeiro estamos. De novo, no que é verdadeiro estamos. No que é verdadeiro estamos. O que ele tiver para fazer dentro do prazo que resta para ela aqui, ele fará. Ele fará. Eu às vezes fui com pressa. Estou arrumando para vir. Cedo hoje de manhã eu cá torcendo para o relógio passar depressa. Aí eu disse para mim mesmo, para que essa pressa? Essa pressa você está tendo para ir para a igreja? Significa que você está com pressa de ir para o caixão também. Porque cada segundo que passa é um segundo a menos de cada um. Se esse minuto não passasse, você não chegaria lá, naquele momento que você não gostaria de chegar. Mas eu digo, eu gosto. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá de qualquer maneira. Seja através da morte, seja através do rapto, da transformação, seja através de dores, seja através de vergonha,
seja através de humilhações, seja através das coisas mais ridículas. Mas eu quero chegar lá. E você também quer chegar. Você está pisando num pau podre. Você está pisando num pau de cego, numa aroeira. Você está firmado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, eu destaquei isso aqui com eco na fita, porque isso aqui é demais. Isso aqui é demais, menina. Menino, irmão, irmã. Veja o parágrafo 93 da mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, distribuída hoje de manhã. Quem não pegou deve procurar na portaria antes de sair. É de graça. Há somente uma coisa sólida, que eu sei que permanecerá, é a rocha. Qual é o nome desta rocha? Jesus Cristo! Jesus Cristo! É o nome desta rocha. Nós recebemos de um reino que não pode ser movido, não pode cambalear, como um bêbado que está voltando para a sua casa cambaleando, como está este mundo moribundo. Não! Nós recebemos um rei que não pode ser ouvido. E neste dia, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido. O Senhor Jesus Cristo, venham a isto, amigos. É um refúgio no tempo de tempestade. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Há somente uma coisa sólida que eu sei que permanecerá. A rocha. É a rocha. Jesus Cristo. Meu Deus. Meu Pai. Nossa rocha eterna. Nós queremos reconhecer isto. Que na condição que nós estamos, nós não podemos dar à luz o filho. E nós estamos gemendo por isto com a natureza, os Romanos capítulo 8. E nós estamos aqui, Senhor. Nós vamos fazendo algumas coisinhas aqui. Não sei o que Sara fazia. Se ela fazia renda, batia birros. Se ela fazia tricô ou crochê. Não sei o que ela fazia. Mesmo Abraão não tinha muito o que fazer. Ele não estava preocupado como Ló em salvar os sodomitas, como as denominações estão. Ele não tinha muito o que fazer, como nós agora. Ele tinha só que esperar. Ruth passou por estas fases também. José passou. Davi passou. Ana passou por aquela fase tão difícil, mas por fim cantou a sua vitória. Toda a igreja no curso de todas as eras também sofreu. Teve que esperar.
Nós temos luz no coração. Nós temos um farol que nos dá segurança. Nós estamos debaixo da tua graça, do teu amor e da tua compaixão. Somos indignos. Eu sou indigno, oh Pai. Eu sou indigno. Mas tu és digno. Tu és digno, Jesus. Eu sei que tu amas este povo, esse povinho humilde, que sai de longe, essas moças humildes. Elas têm defeitos? Têm sim. Eles têm defeitos? Têm sim. Mas eles estão parados por ti, Senhor. Eles estão atravessando a cidade toda para virem ouvir a mensagem da hora. Cura esse povo, Senhor. Dá saúde para esse povo. Sustenta este povo. Como sustentaste Abraão. Sustenta as minhas irmãs, meus irmãos, os meus amigos, meus inimigos. Dá-lhes saúde, Senhor. Bastante força para me combater, ó Pai, o quanto eu mereço. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa o pão de cada um. Transforma essa alimentação, Senhor, numa coisa sadia para os seus corpos. Baixa o colesterol, baixa a diabetes. Volta tudo ao normal. Pelo nome de Jesus Cristo, até sermos transformados, cuida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, volta com sua bênção para casa. Não se esqueça. Há somente uma coisa sólida que eu sei que permanecerá. É a rocha, Jesus Cristo. Nós recebemos um reino que não pode ser movido. E nesses dias, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido. O Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Eu na rocha me escondo e tenho paz. Eu nunca pode a solidão de na rocha me escondo e tenho paz. How we say that?